aqui de volta depois de alguns dias ausente. Tem sido assim uns dias meio turbulento para mim, e quando a gente planeja fazer algo para Deus ou está fazendo algo para Deus, quase sempre vai vir batalhas, ou sempre podemos dizer, né? Quando não vem de uma forma, vem de outra. E nós sempre vamos ter dificuldade para fazer a obra de Deus, porque nós estamos em um mundo que rema ao contrário, né? Então nós estamos subindo contra a maré, então não é fácil. Nós temos batalhas, temos dificuldade, mas o mesmo Deus que nos chama é aquele que me deu graça, e por isso eu estou aqui para continuar juntamente com vocês, falando sobre essa graça maravilhosa. E hoje realmente eu quero falar exatamente sobre a graça, mas a graça salvadora, né? A graça de Deus, essa graça por meio da qual um dia estaremos com Deus, né? Então, nos vídeos anteriores eu tenho falado sobre a queda humana, sobre as consequências do pecado de Adão, né? Porque o pecado, ele é algo gravíssimo, gravíssimo diante de Deus. Não é algo simples, não é algo assim, não. Todo pecado é gravíssimo diante de Deus, e o pecado diante de Deus, o pecador é digno de morte, né? Como eu disse nos vídeos anteriores, Deus, ele não passa a mão na cabeça. Então, quando Deus fez o plano da salvação, e Jesus, ele se oferece ao Pai, né? Ele se oferece para ser a expiação, né? Para sofrer o castigo no lugar do homem, porque na verdade é três pessoas que formam um só Deus, mas os três eles são pessoas distintas, mas eles têm a mesma compaixão, o mesmo amor, o mesmo propósito, o mesmo desejo de ver o ser humano salvo, desejo de ver o nosso bem. Então, o amor que Deus tem, o Espírito Santo tem, e Jesus tem o mesmo amor. Então ali, Jesus, ele se entrega, né, como sacrifício, ele se oferece para ser a oferta de Deus. A Bíblia deixa claro que Jesus, ele é a oferta voluntária, né, a oferta de Deus pelo pecado humano. Então, nós vemos ali que no começo da história, quando Adão e Eva pecam, então Deus, ele sacrifica um animal, e Deus, ele vai agora tirar a pele daquele animal para fazer vestes para o ser humano, porque o ser humano, antes do pecado, ele estava nu fisicamente, mas para Deus ele estava vestido espiritualmente, porque ele estava vestido de justiça, estava coberto de justiça, porque eram santos, eram retos, não tinham sequer inclinação para o mal. Mas depois do pecado, o mal entrou, a cobiça entrou, a malícia entrou. Eles olharam e viram que estava nu, porque antes eles eram pessoas inteligentes, né, adultas, inteligentes, com conhecimento, né, de pessoas adultas, mas eles não tinham malícia, eles eram inocentes quanto ao mal, porque eles eram santos. Então, quando eles pecaram, então descobriram a nudez, e eles se envergonharam e fizeram aventais de folhas e colocaram neles. Mas Deus então sacrificou aquele animal e vestiu o casal. E ali, com esse sacrifício, Deus estava mostrando para Adão e para Eva, né, que o pecado é algo gravíssimo diante de Deus, e diante da justiça perfeita de Deus, o pecador, né, aquele que peca, é digno de morte. Então, o pecado, né, diante de Deus, exige que sangue seja derramado. Então, ali, Deus vestiu o ser humano fisicamente, porque agora a malícia entrou, a cobiça entrou, o mal entrou, e o ser humano, ele precisava ser vestido fisicamente. Mas Deus, através do sacrifício daquele animal, Deus mostrou para o homem, né, a gravidade do pecado, e apresentou a ele o plano da salvação, e mostrou para ele de forma
assim, não com muitas palavras, mas Deus mostrou para o ser humano que no futuro alguém pagaria o preço. Alguém pagaria por este pecado de Adão, para que o ser humano fosse vestido espiritualmente, porque agora o homem estava vestido fisicamente, mas diante de Deus o homem estava nu espiritualmente. Então Deus iria no futuro, por meio de um sacrifício, né? Deus iria vestir o ser humano espiritualmente. Quando o homem está ainda fora do plano de Deus, o homem, para Deus, ele está nu. A humanidade está nua diante de Deus, exceto quando o ser humano entra no plano da salvação de Deus. Então aí ele recebe vestes espirituais e ele cobre a nudez, né, a vergonha de sua nudez, né? Então, no passar dos anos, Deus foi clareando esta revelação, né, que Deus fez no Éden. Deus foi trazendo mais informações, trazendo mais clareza e chegando ao ponto de Deus revelar ao homem. O país era Israel, porque, como eu já disse, né, Deus, no momento que o mundo tinha virado de costas para Deus, né, a Bíblia não fala com essa palavra, virar de costas, mas o mundo havia virado de costas para Deus por suas ações, né, o mundo, a Bíblia diz que a Bíblia mostra que depois do dilúvio, né, então o pecado ele começa a aumentar novamente e chega a um ponto extremo. Agora o homem ele abandona Deus de vez, porque até antes do dilúvio a Bíblia não registra idolatria, mas depois do dilúvio, ali já provavelmente na Torre de Babel, começa a idolatria e ela cresce no mundo. Então o ser humano ele começa a adorar a criatura no lugar do Criador, ele começa a adorar a criação de Deus. O homem virou de costas para Deus, as nações se esqueceram de Deus. Então é aí que Deus ele faz o seu projeto, seu plano de criar uma nova nação, porque nessa nação Deus iria instruir essa nação para que essa nação fosse crescendo desde pequenininho, crescendo nos princípios de Deus, né? Crescendo aliançada com Deus, essa nação. Então ali Deus chama Abraão e faz uma aliança com Abraão. Depois Deus faz uma aliança com o filho de Abraão, Isaque, né? Nós vamos ver seguindo ali, dando sequência, e ali Deus estava, na verdade, dando sequência ao plano da salvação de Deus, mostrando, né, a trilha do plano da salvação de Deus. Agora Deus, ele chama este homem, Abraão, né? Ele olha e vê um homem que Deus viu que esse homem tinha um caráter firme, uma firmeza, né? Então Deus chama este homem e ele ia desse homem fazer uma nação. E Deus depois ele vai instruir aos filhos, aos pais dessa nação, que criem seus filhos dentro do propósito, dentro do caminho do Senhor. E Deus vai instruindo essa nação e dando informações, né? Deus vai trazendo informações por meio deste povo, dessa nação. Deus vai trazendo mais revelações sobre o seu plano da salvação, e chega ao ponto que Deus ele vai mostrar, claro, a nação era Israel, mas Deus vai mostrar também o estado em que nasceria o Salvador. Deus vai mostrar a cidade e Deus vai mostrar até o local. Por fim, Deus mostra o local e Deus mostra também as condições. Tudo Deus revela. Então tudo já estava revelado, né? E tudo aconteceu de maneira perfeita, porque com o passar dos anos Deus levantou profetas e esses profetas foram trazendo informações, né, sobre esse plano divino da salvação de Deus, chegando ao ponto de Deus mostrar por fim, lá já mais para o final, Deus mostrou até o local aonde esse ser santo nasceria, né, o Salvador nasceria, o Messias nasceria. Então Deus ele cumpriu
plenamente o seu plano, sem falhar em nada. Todas as profecias messiânicas foram cumpridas em Jesus, sem falhar, sem faltar nada, nem sequer um pingo no i faltou. Tudo se cumpriu de maneira gloriosa, né? Então Deus é aquele que ele faz a promessa, mas ele cumpre sem faltar, sem falhar em nada. Um outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo: por que só Jesus? Por que vocês dizem que só Jesus pode salvar? Eu não consigo entender isso, porque em outras palavras ela teve mais umas falas, né, que eu não vou comentar aqui, mas ela quis dizer, né, tem tantas outras pessoas que se apresentam também como meios, né, apresentam meios de salvação, tantos meios que é apresentado e muitas formas, né, mas vocês dizem que é só por meio de Jesus. Por quê? Gente, uma pessoa que fala uma coisa dessa não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus, né? Ora, por que só Jesus? É simples, porque Jesus é Deus. Nós vemos na revelação, né, que Deus foi clareando essa promessa do Éden. Chegou a um ponto que Deus dá a identidade do Messias. Deus fala por meio do profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, Deus já deu a identidade desse Messias, né? Esse que viria para ser o Salvador da humanidade. Deus disse: ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Pronto, acabou. Deus. E não tem outro Deus. Deus não chama ninguém de Deus fora o próprio Deus, porque ele diz: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Salvador. E como que Jesus é o Salvador? Porque Jesus é Deus, né? Então, olha a identidade. Ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tudo isso é o que Jesus é. Deus estava ali dando a identidade desse que Deus enviaria ao mundo. Deus diz com toda clareza que ele é Deus. No livro de Miqueias também, Deus falando sobre Jesus que viria, né, no capítulo 5 diz, né, tu, Belém, de forma nenhuma é menor dentre as capitais de Judá, porque de ti me sairá aquele que será guia e será Senhor e tal, né? E os seus dias são desde os dias da eternidade. Eternidade tem dia? Eternidade não tem dia. Então está dizendo, ele é um ser eterno. E eternidade é um atributo que só pertence a Deus. Só Deus é eterno. Então Deus mostrou no Velho Testamento, durante essas profecias, algumas profecias, Deus deu muitas profecias. Mas dentre essas, em algumas, Deus mostrou com toda clareza que o Messias seria o próprio Deus, né? Porque, como eu já disse, e eu digo de novo e vou dizer muitas vezes mais, que Deus, ele é um, porém esse Deus único, ele existe em 3 pessoas, que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, esses 3 possuem todos os atributos divinos, possuem todo o poder, toda a glória, e os 3 são chamados de Deus. Os 3 fazem as mesmas obras. Então, por que só Jesus? Porque Jesus é Deus. Quem poderia solucionar o problema do pecado? Deus. Lá no Éden, o homem pecou contra quem? Contra Deus. Então, se o homem pecou contra Deus, ficou em dívida com Deus, então é a Deus que o homem tem que recorrer para receber o perdão. Deus é o credor do ser humano. Então, nós temos que pagar essa dívida, né, tratar dela com Deus. Mas como nós vamos pagar essa dívida se não tem como pagar? Mas nós vamos pelo menos correr nos pés dele e pedir perdão, implorar para ele o perdão. E é isso que Deus fez. Mandou Jesus para sofrer o castigo no nosso lugar, para que nós possamos receber de Deus o perdão. Porque Deus não passa a mão. Deus, ele poderia dizer assim, olha, pecou, então se vira, vocês se meteu debaixo desse jugo aí do pecado, agora vocês vão para o lugar
que vocês merecem, que é a condenação. Mas Deus não fez isso. Deus falou, eu me entrego como a oferta de expiação pelo pecado deles, né? Jesus disse isso, Jesus sendo Deus, o Criador. Ele não disse com essa palavra, mas ele fez isso, né? Eu me entrego como a oferta pelos pecados deles. E esse foi o plano que Deus fez. Deus fez o plano e Jesus, né, que tem o mesmo sentimento de amor, ele falou, e eu me entrego como o sacrifício, a expiação pelo pecado deles. Então, não tem outro meio de salvação. Quando Jesus estava ali pregando, né, e falando palavras difíceis de se ouvir, muitas pessoas abandonaram Jesus e foram embora. Jesus não ali ficou segurando, não vai não, gente, fica aqui, volta, eu vou melhorar, vou amenizar um pouquinho, calma aí. Não, Jesus, a palavra dele é sim, sim, não, não, é aquilo mesmo. Se quer, o homem quer, então receba, não quer, pode ir embora. Jesus não segura ninguém, não obriga ninguém, porque Deus é Deus de liberdade, é por isso que ele criou com liberdade. Então, quando aquelas pessoas foram embora, Jesus olhou para os discípulos e falou, vocês não querem ir embora também não? Em outras palavras, quer ir, vai, pode ir, né? Pedro olhou e disse, para quem iremos nós? Só tu, ele não disse só tu, ali diz tu, né? Mas em outras palavras, só tu tem palavra da vida eterna, né? Para onde que nós vamos, Senhor? Não tem outro que dá vida eterna, é só o Senhor. Como mais na frente, Pedro vai dizer, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome nos foi dado, por meio do qual devamos ser salvos, né? E também Jesus, ele entra como Salvador, como mediador, como fiador e como advogado, mas depois ele vai vir como juiz, né? Então, Jesus, ele é o único que pode nos salvar. Não tem outro que pode resolver o problema do pecado, exceto Jesus, né? Porque quando o homem pecou, o homem, ele passou a necessitar de um representante, né? Teria que ser um ser humano. Mas da onde que Deus ia tirar um ser humano santo? Porque tinha que ser santo. Então, o homem não tinha nenhum representante. Então, nenhum que se apresenta por aí dizendo ser santo, nenhum é realmente santo, porque são todos filhos de Adão. Então, como o vídeo já está extenso, eu vou dar continuidade neste assunto no próximo vídeo. Então, até lá, fiquem com Deus.